A paz do Senhor Jesus, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Estamos passeando pela Bíblia Sagrada em um tema Aprendendo Mais. Hoje é o áudio 38, amém? Bom, vamos entrar aqui no livro de Jeremias, né? Já falamos do profeta Isaías, agora o profeta Jeremias, e eu quero falar aqui do capítulo 1 e o verso 4. Assim veio a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saístes da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Olha só, o primeiro chamado de Isaías, né? Deus já levanta Isaías para falar. E há uma coisa interessante que nós temos que deixar claro aqui, é que não podemos ter medo. Não podemos ter medo quando o Senhor é conosco. A certeza que Ele é conosco, então não temos que ter medo. Deu para entender até aqui? Fazendo assim, a gente já vai lá para o capítulo 17. Aonde tem uma coisa muito maravilhosa que vamos ler, capítulo 17, verso 5, diz assim, ó: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta do seu coração o Senhor. Olha só, pessoas que acreditam que aquele homem é tão poderoso que Deus não é com ele. E ele pode contar com a força daquele homem, né? Verso 6, porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos no deserto, na terra salgada e inabitável. Verso 7. Bendito o varão que confia no Senhor, cujo a esperança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que estende as suas raízes para o ribeiro e não se receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar o seu fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, e segundo o fruto das suas ações. Deus está deixando claro que tem muito homem que confia no homem, confia na força do seu coração, e mal sabe que está sendo enganado. É como ele disse aqui, ó: morarás em um deserto, meus irmãos, olha só, morarás em um deserto. Sabe, a pessoa nunca vai para frente, porque confia muito na força do homem e segue os conselhos do seu coração. A pessoa está deixando de acreditar naquilo que é correto, naquilo que é certo. Esses versículos ao qual lemos é para mudar a sua vida. Você que chegou agora do serviço, você que está indo para o serviço, você que está se preparando para dormir, para descansar, e você que está se levantando. É você mesmo que Deus está falando. Deus está dizendo para você o seguinte aqui, ó: é maldito aquele que confia no homem e não em Deus. Tá entendendo? Que faz da carne o seu braço. É isso que Deus está falando. Mas ele está falando: maldito é aquele que confia no homem e bendito é aquele que confia no Senhor. Então aquele que confia no homem é maldito, mas aquele que confia no Senhor é bendito. E a esperança é o Senhor. É isso que o Senhor nos dá, meus irmãos. Aí a gente vira a folha e vamos aqui para alguns versículos muito conhecidos, aonde Jeremias, capítulo 18, diz: olha o que Deus diz para Jeremias. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Deus está dizendo para ele: é necessário descer e ver quem é o Criador. É como se a pessoa acha que ela manda em si mesma. Olha, eu faço, se mexer comigo eu arrebento, eu posso, ninguém mexe comigo, eu sou maior, eu sou melhor, é eu que posso. Aí Deus fala: vamos quebrar um pouquinho isso aí. Desce para a casa do oleiro. Quando Jeremias desceu na casa do oleiro, não que era ele que estava desse jeito, né? A mensagem ali quer falar outras coisas, mas eu quero dizer para você isso. Aí quando ele olha
O vaso não foi feito sozinho. O vaso não veio do macaco. O vaso não veio do Big Bang. O vaso veio de Deus, do oleiro. Deu para entender? E mesmo que o vaso se quebre, se ele está na mão do oleiro, o oleiro faz outro, ele arruma o vaso, ele conserta, ele faz outro. Mas quando a pessoa quer andar sozinha, quer tomar conta do seu próprio nariz, aí ela quebra a cara, meus irmãos. Aí ela quebra a cara. Então, esses versículos que estamos lendo é para trazer um entendimento a você. Agora, vai lá, passa as folhas aí e vamos para o capítulo 23 de Jeremias, que diz assim, ó: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Mas vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Aí ele diz: e eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras, para onde as estiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão, e levantarei sobre elas pastores que apacentam e nunca mais temerão, nem assombrarão, e nem uma delas faltará, diz o Senhor. Tudo isso é porque realmente existem homens que se dizem pastores que apacentam ovelhas atrás de lucros. Olha que complicado, né? Bom, meus irmãos, Jeremias também escreveu Lamentações de Jeremias. E de Lamentações de Jeremias, eu só quero ler meus irmãos, um versículo. Lá no capítulo 5 de Lamentações de Jeremias, no último versículo diz assim, ó. Capítulo 5. Vamos lá. Olha o que está escrito assim, ó. Versículo 21. Converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova nossos dias como antes. Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias contra nós em tão grande maneira, né? Agora há uma oração. Saindo do livro de Jeremias e de Lamentações de Jeremias, há uma oração. Esta oração é para que Deus faça com que o coração deles venha se converter novamente, né? Eles se encontram, meus irmãos, em calamidades, em tristezas, porque a pior coisa não é perder a casa, a pior coisa não é perder o marido, a pior coisa não é perder o filho. Você viu que Jó aí perdeu tudo isso, né? A pior coisa, meus irmãos, é perder a presença do Eterno. Isto é a pior coisa. Então, eu acredito que Deus está deixando claro para mim e para você que nós possamos perder tudo, menos a presença do Eterno, meus irmãos. Você pode perder tudo, menos a presença do Eterno. Porque se perdermos Ele, meus irmãos, aí as coisas vão ficar feias. Então, você pode perder tudo. Olha o que a gente já aprendeu desde Gênesis, meus irmãos. Nós estamos andando aqui pela Bíblia Sagrada. Chegamos nos profetas, né? Nós vamos passar rapidamente em vários profetas. Logo mais estamos terminando esse estudo. E o que você está pegando de lição? O que você está aprendendo? Tem gente que está achando que o cafezinho é uma igreja. Não, isso aqui não é uma igreja, tá? Eu não sou seu pastor. Eu posso ser considerado um pastor virtual. Mas você tem que ter um pastor real, meus irmãos. Não pense em você que, ele cuida de mim. Não, eu estou pregando para você, porque se eu cuidar de você, eu vou descer a lenha, eu vou falar um monte, mas eu não te conheço, eu não estou perto de você. Você precisa de uma igreja, você tem que congregar, você tem que procurar, meus irmãos, fazer parte do corpo, porque se a igreja é um corpo e nós somos os membros dela, então, meus irmãos, você está desarraigado, você está fora, e isso Deus não quer. Venha se acertar as contas, tá? Não seja só ouvinte, mas também praticante. Venha fazer a vontade do Senhor. Desculpa. Venha fazer a vontade do Senhor assim, servindo a Ele assim. Entenderam? Bom, eu acredito que todos entenderam. E tá gostoso essa mensagem, né? Então, Senhor, faça como nós estamos orando, meu Pai. Não nos abandone. Amém? Olha só. Hoje, a palavra de lição de casa é Salmo 59:2. Salmo 59:2.